Boa noite. Passado um mês do Dia da Criança, esse tema volta a ser pauta aqui no canal aberto, sempre com ótimos debatedores e trazendo hoje a conselheira tutelar Madalena Soares, a minha amiga Marina Mendes, jornalista, que também tem um trabalho, uma monografia, um trabalho de conclusão nessa área, e o meu amigo Adão Celistre, assessor parlamentar e que muitos anos trabalhou junto a criança e adolescente, a essa temática, né? Principalmente por ocasião do Estatuto da Criança e Adolescente, não é isso, Adão? Isso. Então, esses temas pertinentes à criança, ao adolescente, aqui da nossa cidade, da nossa região, será a nossa temática nesse domingo. E eu, de pronto, passo a palavra para a nossa conselheira tutelar, a Madalena, que sempre está à disposição, inclusive até para a gente saber como é que está se desenvolvendo o Conselho Tutelar, o que ocorre no município. Não sei se tu pode dar um panorama, assim, principalmente na questão de abusos da criança e adolescente, né? A questão do trabalho infantil, que também é um tema recorrente, né? Todos esses temas aí. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, então, a quem está nos assistindo. Enquanto a experiência que eu carrego na cidade de Novo Hamburgo, enquanto Conselho Tutelar, desde 2013, a gente tem acompanhado situações bem de perto, envolvendo crianças em situação de vulnerabilidade, em questões de abuso. E a gente sabe que precisamos ainda crescer muito na questão de políticas de atendimento a essas crianças vítimas de abuso, vítimas de violência, no que tange a questão do cuidado inicial, né? A gente pensa que o abusador ele está longe e, ao contrário, ele está dentro do seu espaço domiciliar. É aquele que muitas vezes tu confia como se não houvesse outra pessoa maior para te confiar. Então, grandes índices de abusadores eles estão presentes nas figuras do pai, na figura do avô, na figura do tio, do cunhado. Então, assim, é muito próximo. Estar em alerta nessas questões é um desafio constante, porque nem tudo, né, pode ser considerado uma violência ou um abuso. A gente precisa ter critérios e olhos, né, para isso. Mas quando tem essa dúvida, né, então existe um órgão bastante capacitado hoje para auxiliar nessas questões, que é o Conselho Tutelar, né? Tem dúvida, tem suspeita, procura, conversa com quem daqui um pouco pode auxiliar nessas questões. Em relação ao trabalho infantil, né, a gente tem o PET hoje sendo bastante eficiente nessas questões, tem crescido, né, numa conquista assim, de buscar políticas para poder estar trabalhando esses adolescentes dentro de uma esfera de colocação em projetos. Mas Tipo o menor aprendiz? O menor aprendiz, eu sempre falo assim para a sociedade, a gente tem um espaço, né, uma sociedade que diz, adolescente não pode trabalhar. Mentira. Adolescente pode e deve, sim, como jovem aprendiz, estar tendo suas experiências profissionais. O que nos falta hoje, né? Então, com esse entendimento, é que as empresas abram as suas portas e aceitem, acolham esse adolescente que está ali naquela condição de vulnerável. Eu digo vulnerável porque ele vai na escola num turno, no outro turno, ele precisa de estar dentro de um espaço de aprendizagem. E muitas vezes, para o nosso trabalho, ele é bastante incisivo na questão da recondução desse adolescente para dentro da escola, que muitas vezes tem que optar em estar dentro da escola, ou estar fazendo bico de forma irregular, insatisfatória e insalubre. Então, a gente precisa de uma sociedade, né? Eu faço aqui um apelo para quem tem, né, essa disponibilidade. A lei, inclusive, rege a questão do jovem menor aprendiz e beneficia o empregador que pode estar abrindo esse espaço. Mas, infelizmente, a gente tem um espaço muito restrito. A gente tem no município Asbem,
Eu não vou denominar assim todas, né? Sim, mas por temos conta, entidades, enfim, algumas entidades, sim. algumas ONGs que fazem essa busca de colocação do adolescente dentro desse espaço de aprendizagem, mas ainda é muito falha e muito pequena perto do público que a gente tem. Então, quando a gente aponta o dedo para aquele adolescente, chama ele de incapaz, porque a gente não está dando oportunidade para ele se mostrar dentro do espaço que ele tem o direito de estar inserido. Perfeito. A gente vai abordar, até porque agora é a bola da vez, é o que está sendo veiculado mais na mídia, essas questões de pedofilia, como se fala, né? Porque talvez eu estou enganado. Às vezes a questão da pedofilia ela tem uma distorção aí, que me parece que tudo é pedofilia. Né? Uma exposição de arte é pedofilia, conforme a ênfase que estão dando lá, numa questão mais de sexualidade. Existe a cartilha, aqueles que falam da questão do kit gay, né? Essas coisas existem ou não existem? Como é que está isso aí? E esses assuntos são abordados no teu trabalho de conclusão. Marina Mendes, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Esses itens aí também estão ali, talvez não objetivamente, mas... Eu acabo trazendo isso, então, porque eu analiso essa questão cultural, né? Como a violência está relacionada à nossa cultura. Porque a Madalena falava aí da questão de muitas vezes os jovens não têm as oportunidades, acabam ficando em situação de vulnerabilidade. Eu acho que as nossas cidades elas são estruturadas para os adultos, para o mundo adulto, para indústrias, para empresas. E muitas vezes o lazer desses jovens está dentro de shoppings ou outros lugares que não são acessíveis para todos, né? Para todas as crianças e os adolescentes. E aí, então, na minha dissertação de mestrado, eu trago uma análise da mídia e como ela fala das crianças em específico em situações onde o assunto, onde a pauta é a violência sexual contra crianças. Então, de alguma forma, eu acabo olhando para essas questões porque é importante frisar, eu não sou da área da psicologia, mas é importante frisar que a pedofilia é uma doença, né? Então, o pedófilo nem sempre ele é abusador de crianças, e nem sempre o abusador de crianças é pedófilo. Então, o assédio e a violência contra crianças muitas vezes não é só pedofilia. Eu acho que é importante a gente lembrar disso. Às vezes acaba que o pessoal compra um certo discurso para poder justificar coisas que não são do seu agrado. Acho que nesse caso entra ali as questões artísticas, questões que foram tão polêmicas há pouco tempo. E aí acaba esquecendo outras situações em que a criança está exposta a algum tipo de violência. Vamos dar nome aos bois, tá? Vamos dar nome aos bois. A ideia é a seguinte, é criar um pouquinho de polêmica até para o telespectador que está em casa entender mais ou menos, acompanhar um raciocínio que talvez eu esteja errado. Eu até nem passo muita opinião porque eu sou um mediador, entendeu? Sim, mas a vontade eu sou um robô aqui. Não, porque na realidade, na condição de mediador, eu confesso a minha ignorância. Eu pergunto até para ser trazida à luz essa informação para as pessoas saberem. Mas uma pergunta bem específica, vamos dar nome aos bois. Senador Magno Malta, do Estado do Espírito Santo, ele disse lá que aquele incidente que houve numa exposição lá de arte, não uma exposição de arte, uma exposição de arte. Uma performance que tinha um artista nu, que tem a questão do nu artístico, que existe desde a Grécia Antiga, desde a Renascença, inclusive pintado em igrejas. Pintado no teto da Capela Sistina, né, pelo Michelangelo, né? O dedo de Deus. O dedo de Deus, que tá todo mundo meio peladão ali, aquela coisa toda, tá? E aí uma menina acompanhada da mãe, senhora conselheira tutelar, e do pai, eu não me lembro, tava os pais. E aí tava o ator ali nu, isso é uma pouca vergonha, mas era uma exposição que todo mundo estava consciente. E a menina, era uma performance, ela toca o pé e toca o braço do artista. E aí eu vi um vídeo do senhor Magno Malta, que ele está convidado inclusive para participar aqui, entendeu? Ele vem lá do Espírito Santo, vem aqui porque... Para dar sua opinião. Aqui é um espaço democrático, aberto a todos os segmentos, né? Mas eu fiquei meio assustado porque ele esbravejou, é um discurso que ao mesmo tempo ele traz muito ódio, um ódio meio primitivo. Né? E eu acho, como eu vinha dizendo, assim, eu acho que muitas vezes o pessoal tem uma revolta seletiva. Então aí todo mundo esbravejou, xingou e criticou a questão artística. Muitas vezes as pessoas que nunca nem pisaram dentro de um museu ou de uma galeria de arte, e aqui eu não estou sendo classista, eu acho que as pessoas podem falar sobre arte sem frequentar espaços de arte, mas eu acho que não pode ser hipócrita de dizer que isso é o problema. Porque eu acho que a preocupação com a infância ali é a menor coisa. Porque assim, nesse meu trabalho, então eu trago alguns exemplos, por exemplo, no final dos anos 90 teve o boom do grupo El Chan.
Eram pessoas adultas rebolando e dançando e cantando, enfim, fazendo alusão a diversos temas nas letras, mas aos domingos a gente tinha o quadro em que as crianças, aos domingos no programa de TV, em rede nacional, as crianças reproduziam essas práticas de adulto, rebolando, enfim. As crianças estavam reproduzindo. Ah, não, mas isso era nos anos 90, passou. Não passou. Em 2015, a MC Melody, que é uma funkeira mirim, até o Ministério Público interviu ali aquela situação, mas ela foi chamada por um programa adulto, que é veiculado para adultos. Posso citar nomes? Sim, claro. Sim. Programa Pânico na Band, então, na época, chamou a MC Melody para reproduzir a performance da Anitta, que é uma cantora adulta, que eu não questiono a questão do que ela faz na arte dela, mas aí um programa feito por adultos, onde os adultos assistem, chamar uma criança para reproduzir aquilo, isso também é uma forma de violência. Então me parece que a gente fecha os olhos para algumas coisas e dá destaque para outras, talvez por um gosto pessoal da gente. O senhor e a senhora que está assistindo ali, que deu uma passadinha no Pânico, volta aqui para o canal aberto, que está mais interessante, mais produtivo do que o programa Pânico, que é uma excrescência, né? O programa Pânico sabe, e aí entra a questão também da mídia, da televisão, né? Voltando para a questão do Magno Malta, aquilo foi pedofilia ou não foi pedofilia? Porque ele diz que foi, categoricamente ele diz que foi pedofilia. Minha opinião, que não sou uma pessoa, eu sou jornalista, né? Não sou da área da psicologia, mas eu acho que não é pedofilia a partir do momento que é uma performance artística, onde tem diversas pessoas ali. Eu acho que se alguém errou ali, foram os pais, que têm a sua responsabilidade na criação daquela criança, mas que são pessoas, pelo que me parece, que já circulam nesses espaços artísticos e que mesmo com a restrição de idade optaram em levar seu filho, a sua filha ali. E aí me parece que é um escândalo muito maior por ser um corpo nu masculino e não um corpo nu feminino, porque a gente tem uma tendência cultural a ovacionar o corpo nu feminino. Então se fosse um garoto tocando um corpo de uma mulher adulta, um corpo nu, me parece que haveria quase um aplauso para isso. Olha como ele é garanhão. Isso vale em relação à cena com duas pessoas do mesmo sexo. Se a mulher, toda a família brasileira assiste, né? Isso. Todo mundo assiste. Agora, se há um encontro de dois homens, assim, mais íntimo, como foi o caso do filme do Cazuza, por exemplo, que estava ele lá com o namorado dele, em Mato Grosso, se não me engano, com o namorado dele lá, né? Ou O Segredo de Brokeback Mountain, esses filmes aí mais temáticos. Ou mesmo quando isso aparece em novela. Ou isso como quando aparece em novela, em seriado, né? Eu tô assistindo uma série agora que tem uma cena lá, uma série inclusive que são todos membros da igreja. Tá? É uma série do Netflix, até vocês podem anotar, é bem interessante a série, produzida pela Oprah Winfrey, né? E ali tem uma cena de dois homens se beijando, né? Sendo que os dois são da igreja evangélica, batista, tradicional, né? Aquela coisa toda, né? Mais ou menos nos mesmos modos das igrejas aqui. Não estou querendo dizer que as igrejas aqui aconteçam isso, talvez aconteça, porque isso é natural do ser humano, Adão Celeste ou não. A gente tem as preferências sexuais, vamos falar bem em português, sabe? Nós temos aí, cada um de nós, tá? Eu não vou jogar para cima dos outros. Tem uma frase do Nelson Rodrigues que diz o seguinte: se todo mundo soubesse da vida sexual de todo mundo, ninguém se olhava na rua. Né? Então, eu acho que isso também entra numa questão assim, de algumas confusões que a gente tem e que a mídia poderia dar o espaço para esclarecer, como esse momento está acontecendo agora, mas que muitas vezes acaba fazendo um desserviço. Existe muita confusão entre o que é sexualidade e o que é identidade de gênero. Então são duas coisas que as pessoas misturam. Então às vezes, porque meu filho vai ver não sei o que e vai virar gay. Gente, não é assim. Erroneamente, que funciona, a identidade erroneamente pregado como ideologia de gênero. Isso eu acho que é uma das das questões assim polêmicas também, que eu acho que é um dos termos mais burros que já se inventou nesses últimos tempos, que é essa ideologia de gênero. Como se alguém pudesse ensinar alguém a ser uma boa homem, porcentagem da população mulher, brasileira está repetindo, você está ouvindo, né? Reproduzindo, né? Eu acho que a mídia ela é muito boa no que faz quando quer ensinar o que é para menino e o que é para menino, né? A gente tem exemplos na publicidade, em programas infantis, adultos, enfim. Então, se alguém está insistindo em uma ideologia de gênero, é a mídia ou, enfim, esses padrões para dizer o que é menina e o que é menino. Eu acho que isso aí é uma coisa bem complicada. Eu costumo pensar na questão da adequação social, né? Nesses critérios, assim, o que é. A gente vem debatendo agora a questão do museu de arte, né? Que aparece o corpo nu de um homem onde a criança toca. Mas se nós formos olhar, né, não muito longe, aqui
próximo a BR-116, um outdoor grande de uma mulher expondo o corpo, né? Quem é que regulamenta isso? E aí tá tudo bem, aí não é um Inclusive, problema. o meu filho de 7 anos me chamou a atenção dela, papai, aquela menina lá tá com a bunda de fora. Exatamente. Sabe? Então, assim, no outdoor, né, chamando a atenção para uma questão do corpo, de uma forma, né, não tão artística assim, né? Aqui, para quem vai de Campo Bom para Sapiranga, tem outro atrás também da Polícia Rodoviária, aparece até uns pontos estratégicos, né? Se tu passar, vocês podem observar, vai ter ali os outdoor, né? E também eu penso assim, a adequação social. Eu, como mãe, né, penso o seguinte, eu tenho uma filha hoje com 11 anos e tenho um filho com 22 anos. E na minha casa, a gente faz um critério de avaliação quanto à questão das imagens na TV. Então, assim, desde o horário das 6 horas, ali um pouco antes, tem uma série que passa na televisão. Eu já não deixo olhar, porque se trata de adolescentes e aonde já mostra a questão da sexualidade Malhação, explícita. pode falar. Malhação. Isso aí, pode falar. Né? Malhação, para mim, é o tipo de programa que não deveria ter naquele horário ali, porque não condiz com o público que está assistindo. Algumas outras novelas têm ali o sexo explícito, né, que causa curiosidade na criança e no adolescente. Então, é uma erotização muito gritante. Na questão que trouxeste também a Marina, da diferença entre uma menina tocando o corpo nu de um homem e se fosse um menino tocando o corpo nu de uma mulher, a gente tem o MC Doguinho, não sei se já vocês, né, tiveram acesso ao funk. Então, assim, eu penso que a família é o principal formador do caráter, da personalidade. Não adianta a gente querer esconder as coisas dos filhos, mas eles têm idade para que isso aconteça e precisa ter essa equivalência, né, na adequação social. Eu venho de uma família onde eu não podia trocar blusa, mesmo estando com um top por baixo, quando meu irmão estivesse em casa, na sala. Né? Então, são alguns cuidados assim que eu sempre digo, adequação social do que é considerado crime, do que é considerado uma condição de experiência própria, a gente vai reproduzir. E hoje os pais estão muito afastados dessa condição. Se ouve o que é, a internet ela é liberada. Eu aprendi uma coisa com um adolescente que eu nunca imaginei. Eles vão num link, né, no Google, clicam lá alguns caracteres, que eu não vou citar aqui, e aparece um site pornográfico. Né? Então, a mídia ela libera esse contexto e a gente precisa estar linkado para dizer, olha, isso aqui não é apropriado para a tua idade. Eu sei precisa dar manutenção. Eu sei de uma história, Madalena, que aconteceu na minha casa com a minha sobrinha, que estudava numa escola confessional, não era escola pública, que o professor disse assim, vocês jamais acessem, não é o site, é um canal de vídeos. O canal de vídeos, não sei das quantas. Vocês não podem acessar. De tarde estava a galera inteira. Aí ele disse qual era o canal. Inclusive a minha sobrinha também acessando. Instiga a curiosidade. Então, Adão Celistre, agora sim, depois a gente dá esse espaço substancial aí para as meninas, né? Agora o Adão também vai falar um pouquinho. Talvez não tanto quanto elas, mas vai colocar um pouco também da experiência dele. Tu trabalhou muito tempo e de certa forma trabalha ainda, porque na Câmara de Vereadores, eu acredito que todo projeto de lei que tenha como centro a questão dos direitos da criança e do adolescente, tu tem uma atenção especial, um olhar especial. Com certeza. Seja bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. E bom, sobre tudo que está sendo falado aqui, né, eu acho que algumas coisas é importante a gente fazer algumas considerações, tá? Eu acho que principalmente essa questão da arte do museu, aí eu acho que tem coisas que tem que dividir e essa discussão, ela toda junto como ela está, ela desvirtua, né, o foco, né? Não precisa ser um artista para saber que a arte, ao longo de toda a história da humanidade, ela sempre chocou o momento histórico que ela está colocada, né? Eu diria até que é uma função da arte, né? É chocar é escandalizar a sociedade, sabe? E aí tu pode pegar qualquer artista, tu falou antes do Michelangelo, né? Quando ele põe lá o quadro da criação de Adão, lá, quando o dedo de Deus está encostando no dedo de Adão, ele não está nu, né? E ali né? O próprio o homem aquele vesuviano lá, como é que é? Sim.
Sabe? Ele é um homem nu, ele retrata uma pessoa. Né? Então a arte, ela é assim, ela é contestadora, ela é a contestadora do seu tempo, ela está um tanto avançada ao seu tempo e contesta. Isso faz parte da arte. E muitas vezes ela também, desculpa te interromper, ela também é a forma de fazer denúncias de coisas que estejam acontecendo, né? Exato. Tá? E outra coisa são crianças, tá? Que eu acho que a gente também tem que dar uma conversada sobre crianças. Hoje, né, a gente tem um dispositivo legal aí que fala sobre os deveres, direitos, imunidades, punições, responsabilizações da criança e do adolescente, que é o ECA. Né? E se tem algo que está sendo afrontado ao ECA, bom, temos que ter uma punição legal, porque tem uma legislação que versa sobre isso, certo? Mas assim, o ECA também fala da responsabilidade da sociedade, do Estado e dos pais, né? E coloca para os pais a função de educação dos seus filhos. Né? Mesmo que alguns dos pais queiram transferir isso para a escola, para o conselho tutelar, para o bicho-papão, para o sapo, sei lá eu para quem, né? Não faz isso, porque senão o bicho vai te pegar. Até para o bicho ele dá essa função de educar seu filho, mas a função é do pai. Né? E aí respeitar a vontade dos pais também é uma situação que a gente tem que entender. E a lei de ação e reação, né, diz que se tu educar os filhos é um eterno errar e acertar, e tu vai saber se tu errou ou se tu acertou mais, né, ao longo da tua vida. Né? E isso também faz parte, e a responsabilidade de quem educa também cai sobre ele, né, depois quando o filho tiver algum problema, se caso ele não soube trabalhar direito. E aí eu acho que é uma coisa interessante também da gente colocar, que é o aspecto da criança. Né? E aí a importância da educação dos pais, dos tios, dos vizinhos e tal. Porque até uma determinada idade, e aí vamos ser bem sinceros com isso, a criança não tem noção do que é certo e o que é errado. Né? Ela não tem a compreensão das consequências dos seus atos. Ela não tem, e por isso ela precisa da orientação. E essa é a função do pai, certo? Então, uma criança tocar o pé de alguém que está nu ou não, pouco importa, sabe? Ela não está vendo aquela pessoa nu. Né? Todos nós vimos há pouco tempo atrás, tem um videozinho aí no YouTube, ou que o pessoal passa pelo WhatsApp, de um menino que tem um amiguinho dele que eu acho que está doente e tal, na escola, e aí foi fazer, sei lá, químio, eu acho, e perdeu o cabelo, e ele quer rapar a cabeça para responder a presença pelo amigo e para a professora, para ficar igual o amigo dele, para a professora não ver que o amigo não está. E um é negro e o outro é branco. Quer dizer, então eles não enxergam desta mesma forma que a gente enxerga. Né? E nesse caso do museu aí, quando se toca na questão do erotismo, o erotismo em si ele não é um mal. Né? Até porque quem não o compreende, não o vê dessa forma, mas o problema está naquelas pessoas, e na maioria das pessoas, que têm problemas com o erotismo. Né? Então aí as pessoas precisam se tratar, na verdade. Né? E aí muitas vezes o corpo nu ele é associado a uma coisa erótica, uma coisa pornográfica, mas nem como sempre o nu é pornográfico, né? Como se não fosse algo natural. Né? Como se não fosse algo natural, como se a nudez ela precisa ser tapada de toda forma. Né? E aí já entra numa questão de mercado, e aí já é... Né? E acho que a gente tem que levar algumas outras questões assim, para reflexão, que é a questão da sociedade em si, que é a política do ódio que tu estava te referindo antes, que acho que é importante dar uma trabalhada sobre isso. Pais e filhos, né? A questão da educação, que também depois eu gostaria de dar um pitaco sobre isso. E algumas coisas assim para reflexão, bem tranquilo. Mas essa questão do ódio, ela tem um endereço certo, né? Principalmente o voto dos incautos. Porque cada declaração do Marco Feliciano na TV, por exemplo, é 10 mil votos a mais na urna, né? Essa é a realidade. Eu não sei se as pessoas... Porque daí tem a tribo ali, né? E aí eu sempre falo dessa questão, eu falo abertamente aqui, e espero até que alguém venha fazer o contraponto nesse sentido, que é o seguinte, o problema é a gente não generalizar e dizer assim, são os evangélicos, porque os evangélicos também se sentem incomodados quando tem meia dúzia ali que sujam o nome dos evangélicos, com essa bancada clientelista podre que eles têm, sabe, que são muitos evangélicos que estão lá que eu não acredito que vão para o céu, né, se existe céu. Né? Mas ao mesmo tempo tem
tem aquele povo cristão, nem vou dizer evangélico, cristão, que segue os princípios de Jesus, que por sua vez foi aquela pessoa, foi aquela figura que sempre esteve próximo de quem mais necessitava, das crianças principalmente, né? Das crianças, mas esse é o problema, né? Dos marginalizados, né? O amai-vos uns aos outros. Não, mas não fica nesse caso, onde, não, né? mas esse caso não funciona, nem menos os gays. É por isso que a gente fica vendo, assim, nos Sim. índices da violência, né? Mais de 60% é praticado por algum familiar ou algum conhecido muito próximo, vizinho, Sim. ou pessoa que tem intimidade na vida da criança. Então, isso faz a gente questionar Sim. se realmente o problema está lá num beco escuro, se está lá porque não sei o que, estava não sei aonde voltando de uma festa a tal hora. Sim. Então, acho que o jornalismo também, que é essa parte que me toca um pouco mais, assim, ao mesmo tempo que ele exibe a imagem da criança para conseguir audiência em algumas situações como essas que eu citei anteriormente, ou a publicidade se vale disso para vender mais, essa mesma mídia também se omite de falar sobre isso na mídia, porque isso vai doer no calo de alguém. Então, se foi, como é que eu vou botar no jornal que um pai estuprou uma filha? Como é que eu vou escrever aqui que foi o padrasto que violentou a mãe e a filha e que a mãe não contava? Então, assim, a mesma mídia que enaltece isso, ela também se omite a falar sobre isso. E quando fala de um jeito bastante problemático. Eu não estou dizendo que uma coisa justifica a outra, que uma criança rebolando na TV vai justificar que ela seja violentada. É longe disso. Sim. Mas se cria um cenário de naturalização para que essas violências aconteçam e que as pessoas digam, não, tudo bem, mas ela estava com short curto mesmo, mas era a criança passando toda hora na frente do padrasto com uma roupa provocante. Vocês entendem essa relação, claro, sim, assim? Sim. E aí o jornalismo... A culpa foi da criança, a culpa foi do adolescente que seduziu. Sim. E a gente aqui conversando, a gente acha um absurdo isso, mas o jornalismo fala, em geral, dessa forma, né? Quando fala da violência, tenta culpar a criança ou seus pais, que a deixaram sozinha sob responsabilidade de outra pessoa, ou então tenta dizer que isso, de alguma forma, é muito pontual, que acontece raramente. Que é assim, aconteceu dessa vez, mas nunca é assim. E a gente vê pelos números de violência que isso é muito comum de acontecer. Sim. Então, por dia, são uma média de 60 crianças violentadas. É isso o dado que vocês têm também? No Brasil. Por dia dos casos denunciados no Brasil. Dos casos denunciados. Isso, fora todos aqueles que não se fala, porque são recorrentes ou porque... E geralmente isso acontece naqueles ambientes onde a criança deveria se sentir mais protegida. E é onde ela está mais vulnerável. E acaba não contando por medo e vergonha. Porque é justamente isso que faz com que, às vezes, ela se sinta culpada por ser um ambiente familiar e ela achar que ela quem provocou a ação. Porque aí quando ela consegue sinalizar esse acontecimento, sempre ou a escola ou alguém vai, de alguma forma, acolher, mas também vai indicar, mas o que tu estava fazendo que isso aconteceu? Mas onde é que tu estava? Que roupa tu estava? Que lugares que tu frequentou? Então, como tu falou antes ali, a questão da criança não saber o que é certo e errado, ela vai também, assim como seus pais, errando e aprendendo, mas é preciso que o contexto cultural em que ela vive consiga sinalizar quais são os melhores caminhos. Né? Seja sadio para o crescimento dela, o desenvolvimento dela. Nós vamos desenvolver agora, no segundo bloco, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora com os nossos apoiadores culturais. A gente vai desenvolver uma plataforma entre nós aqui, provavelmente cada um de vocês vai trazer a sua contribuição, de como a gente consegue reverter esse problema, provocar a sociedade, provocar a comunidade, o telespectador, a telespectadora, o senhor e a senhora que estão aí em casa, né? Mas eu não tenho filho. Não, mas tem o filho da vizinha ali, né? Tem o filho da vizinha, tem parente, então, para toda a sociedade ter esse olhar de vigilância em relação às crianças e adolescentes. Então a gente vai fazer um pequeno intervalo e em breve nós voltamos com mais Canal Aberto.